Todos estão conseguindo me ouvir? É uma alegria estar aqui, tanto presencialmente quanto online, né? Nós estamos transmitindo online no YouTube, então eu agradeço a presença de todos os nossos espectadores que estão distantes. Sintam-se à vontade também para mandar mensagens, para interagir com a gente. Todas as mensagens, todas as interações de vocês serão respondidas com muito amor e carinho. Inclusive quem está aqui também. Nós vamos terminar o mês de celebração da vida, pois nós optamos aqui nesta casa por falar sobre a única coisa que a gente sabe falar, que é sobre a vida, porque não existe a morte na nossa fé espírita. Como é que a gente vai falar de algo que não existe? Então eu vou falar para vocês sobre a vida. De novo, e de novo, e de novo. E semana que vem vocês vão ouvir palestras sobre a vida. E todos os dias que vocês entrarem nessa casa, vocês vão ouvir sobre vida, sobre Deus, sobre amor, sobre esperança. Porque é só isso que a gente sabe falar, tá bom? Se vocês quiserem buscar um outro lugar para falar sobre morte, não vai ser aqui. Então eu vou falar sobre a coisa mais linda que eu aprendi na espiritualidade. O meu maior tesouro eu vou trazer para vocês hoje, que foi quando eu descobri o amor de Deus na minha vida. E eu traduzi tudo que eu aprendi para mim mesmo, para eu querer viver, para eu querer estar aqui, para eu querer trabalhar com Deus e com Jesus. Eu coloquei nessa humilde palestra que eu passo para vocês. Nós vamos falar sobre a graça, que é o amor de Deus. O que é a graça, meus amigos? A graça é um dom gratuito e sobrenatural dado por Deus para conceder à humanidade todos os bens necessários à sua existência e salvação. Ou seja, Deus, como dizia Emmanuel, nos sustenta. Vocês merecendo ou não, vocês são sustentados por Deus. É uma dádiva. A dádiva não é pedida, ela é entregue. E é a misericórdia de nosso Senhor, a misericórdia de Jesus por esse planeta amado, e Ele vai continuar dando graça, independente do que aconteça aqui, tá bom? Independente do que vocês façam, do que os políticos façam, do que os países façam, do que cada religião faça, a graça de nosso Senhor está presente e ela é infinita, ela é abundante e ela não vai acabar. Por essa razão, esse favor, nós temos a grande alegria de estarmos vivos. Essa palavra graça, vocês conhecem às vezes como gratidão, né? No Novo Testamento, ela vem da palavra caris, que significa favor ou bênção ou bondade. Então, quando acontece uma coisa boa na vida de vocês, vocês falam, a graça veio na minha vida, eu fui agraciado, né? Uma bondade aconteceu na minha vida, eu vou agradecer a graça que aconteceu comigo. Já a graça, no sentido do Velho Testamento, do sentido hebraico, que são os avós do Espiritismo, né? Os hebreus são nossos avós. O cristianismo primitivo, os católicos e protestantes são nossos pais. E nós somos os filhos, netos. Os nossos avós dizem que a graça é uma conexão com Deus. E eles usam um termo para a graça, que chama-se Hesed, do hebraico, que é amor profundo ou aliança. Ou seja, a graça é Deus escolhendo nos abençoar, escolhendo se aliar conosco, ao invés de nos amaldiçoar.
eu vou falar um pouquinho das graças de Deus na vida de vocês e que vocês esquecem. A primeira graça e a mais importante é a vida, o sopro divino em nós, o verbo de Deus em nós. Vocês não têm capacidade de criar a vida. Vocês não têm o direito de tirar ela, pois ela não pertence a vocês. Até hoje, nenhuma inteligência neste planeta foi capaz de criar a vida. Até hoje, nós temos dificuldade de entender a vida. Os cientistas tentam buscar nos vírus, nas bactérias, a origem da vida nesse planeta. Os materialistas tentam entender o sentido da vida. A própria vida é um grande mistério e é um grande milagre neste universo. E nas bilhões e bilhões de galáxias, em trilhões e trilhões de estrelas, por enquanto, é aqui neste planeta que sabemos que esse milagre existe. Como é que a gente pode agradecer a vida? Vocês entendem o milagre que é vocês? Vocês são o milagre da raridade, da raridade, da raridade neste universo. Vocês receberam um corpo que vocês não entendem como funciona. Vocês não conseguem controlar a respiração de vocês. Vocês não têm a capacidade de controlar os batimentos cardíacos do coração de vocês. A circulação do sangue é um mistério para cada um de vocês. A multiplicação celular, a morte programada de cada célula, o crescimento e desenvolvimento, a reprodução, tudo que o corpo de vocês faz é um mistério para vocês. Como que vocês não podem se ajoelhar e agradecer a bênção do corpo? Este veículo, ele nos ajuda na vida de encarnados. Vocês são infinitamente ricos. Eu faço uma pergunta para vocês, para Calu. Quanto é que custa o teu olho, Calu? Eu quero comprar ele. Eu quero uma perna sua. 1 milhão? 2 milhões de reais? Quanto é que custa a boca de vocês? Se vocês colocarem em parametrizações materiais, vocês têm um preço incalculável. Vocês são infinitamente ricos. Por isso que neste Brasil, a doação de órgãos não tem valor. É uma doação de graça de uma família, de uma pessoa, para outra pessoa receber uma graça incalculável. Se um órgão de uma pessoa que faleceu é incalculável, quanto que vocês valem? Quanto que vocês estão dizendo que vocês valem na vida de vocês? Quanto que vocês estão deixando os outros dizer que vocês valem? Se vocês são infinitamente ricos, como é que vocês não podem se comportar como isso? Vocês são maravilhosos e infinitos em riqueza. Vocês não se comportam como tal. O ar que vocês respiram, outra graça. Vocês conseguem calcular a quantidade de oxigênio, de gás carbônico, de nitrogênio que entra com vocês? Vocês conseguem preparar o ar adequadamente para vocês respirarem? E mesmo assim vocês recebem a cada segundo essa dádiva imerecida de um ar puro, de um oxigênio que sustenta a vida de vocês. E que 3 minutos sem essa dádiva, vocês já estariam no plano espiritual. O alimento, não tem um aqui nessa sala, um aqui no nosso canal da internet, nesse mundo, que é capaz de criar um alimento. Materializar aquilo que vocês vão comer. Vocês precisam da graça, da entrega de vegetais, dos animais que são irmãos menores que vocês. A todos os dias eles se sacrificam por um amor
e por uma graça que vocês não merecem, mas vocês recebem diariamente. E nós temos ainda a prepotência e presunção de criticar um alimento que a gente recebe. Falar mal do tipo de comida, falar mal da mistura, falar mal da repetição. A gente esquece que vocês não merecem a comida, mas a gente recebe mesmo assim. E recebe diariamente, abundantemente e infinitamente essa graça. A inteligência, vocês estão aqui me escutando, eu estou falando palavras e vocês estão entendendo-as. Que dom é esse? Quantos não têm a capacidade de entender as coisas, de compreender, de ouvir, processar e colocar em prática? A consciência de vocês, que faz vocês saírem de um plano físico para um metafísico. Vocês são seres pensantes com consciência. Olha a raridade que é isto nesse planeta. Vocês conseguem pegar duas ideias, juntar e formar uma terceira ideia. Vocês conseguem pegar a informação e transformá-la em sabedoria. Vocês conseguem aplicar conhecimentos na vida de vocês, evoluir e crescer. Esse cérebro que faz tudo isso é uma dádiva grandiosa. Esse espírito que anima o corpo de vocês é uma criação de Deus. Outra coisa que é uma bênção que a gente esquece são as companhias na nossa vida. Os amigos que a gente vai fazendo, que a gente não merece, mas Deus põe na vida da gente. A gente não merece a graça de um bom amigo, de um amigo leal e fiel, que trabalha com Jesus, mas Jesus coloca eles na vida da gente, mesmo a gente não querendo, não precisando ou desprezando. Coloca na vida da gente pais, mães. A gente não tem condições de se materializar aqui. A gente precisou de um pai e de uma mãe, e da entrega desses dois e do sacrifício dessa mãe para gestar vocês e entregar vocês para esse mundo. Independente do que ela tenha feito na vida de vocês, vocês ganharam um presente incalculável do pai e da mãe. O trabalho já é uma graça mais profunda, faz vocês começarem a entender o sentido da vida, que é o serviço. A gente só é feliz servindo e trabalhando. Só tem alegria quem coloca o trabalho como serviço. Só tem miséria a pessoa que busca ser servida no trabalho. Só tem escuridão e tristeza as pessoas que querem coisas, que exigem coisas, que buscam coisas, que pedem. Só tem alegria a pessoa que serve, entrega e dá. Para aqueles que entendem o que eu estou falando, bons entendedores são. A fé em Deus, saber que daqui a gente vai para algum lugar melhor, que existem colônias espirituais, que a vida é eterna, que nós temos um Pai amoroso que nos cuida. Essa é uma das maiores das graças, pois a gente se sente amado e pertencido. A caridade, que é real troca da graça. Quando a gente recebe e entende tudo que a gente vem recebendo, e a gente fala, eu vou entregar um pouquinho de tudo que eu estou recebendo para o meu irmão. Essa graça, essa alegria de viver, essas bênçãos que eu tenho recebido, eu quero oferecer de volta. E não vai ter suficiente, porque eu recebo demais. Nós recebemos demais. O que a gente faz é muito pouco, mas é uma graça a gente poder dar o que a gente recebe. O Consolador, nas formas das religiões, do cristianismo, que nos trouxe a doutrina espírita, que nos trouxe entendimento, alento, consolo, refrigério para os nossos corações. O Espiritismo é a grande graça em nossas vidas,
pois Ele nos deu sentido espiritual, uma missão e uma noção que nós não estamos largados ao vento. Nós temos um propósito, uma missão com Jesus Cristo. E essa é a graça dos espíritas. Para entendermos a graça de Deus, temos que entender o que significa o próprio entendimento do Deus vivo da Bíblia. Eu vou trazer para vocês Deus. Isto aqui está escrito em hebraico. É um tetagrama. Já ouviram disso? Esta palavra, na nossa linguagem, são 4 consoantes, YHWH, que na tradução para o latino a gente chama de Yahvé. Yahvé é o nome de Deus. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, e ele nas suas orações, ele ouviu aquela sarça pegando fogo, e ele perguntou: quem é você? E a voz responde com essas 4 consoantes. Yahvé. Eu sou o que eu sou. Eu fui o que eu fui. Eu serei o que eu serei. Essa é uma tradução pobre desta palavra. Esta palavra significa eu sou tudo isso, eu existo, eu sou infinito, imutável, onisciente, onipresente, e eu estou aqui para botar as coisas em ordem. As palavras no hebraico, elas têm um sentido, o próprio fonema tem um sentido diferente das nossas palavras. Então, o som de Yahvé, quando a gente chama o Yah, é o som da inspiração. E o som do é o som da expiração. Então, o som dessa palavra é... O som de Deus é o som da respiração de vocês. Deus é um fonema que coloca a respiração, o sopro de vida, como a própria palavra de Deus. A cada segundo, a cada respiração que vocês têm, vocês clamam o nome de Deus. Vocês querendo ou não, vocês chamam a Deus a cada respiração. Desde que vocês nasceram, vocês chamam por Deus. Até o fim dessa vida, vocês vão clamar por Deus, vocês querendo ou não. Ele deu o sopro para vocês, Ele vai sustentar esse sopro até o fim da vida de vocês, merecendo ou não. Esta é a profundidade do Deus de Moisés, do Deus do Velho Testamento e do Deus que Jesus veio exemplificar para nós. Este próprio mundo, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, e em 7 dias Ele constrói um mundo através do verbo e do sopro divino. Este mundo é um sopro, é a mente de Deus se materializando para vocês viverem aqui com graça. Vocês não estão amaldiçoados, largados e jogados aqui. Vocês receberam um mundo criado por amor, por um Deus perfeito. Como é que este mundo é imperfeito? Como é que este mundo é errado? Como é que este mundo não tem sentido se foi criado pelo Criador perfeito, que tudo sabe, tudo controla? O passado, o presente e o futuro estão na mão dele. E vocês têm a arrogância de achar que ele não está no controle. E vocês se sentem desesperados, largados, chorando, porque vocês escutam outras vozes que não de Deus. Vocês escutam outras opiniões de outras forças que tentam desestabilizar a vida de vocês. Respirem
Quando vocês precisarem de Deus, na respiração Ele já está, e no controle Ele já está. Este mundo, então, é uma bênção e uma graça. O sol que nos aquece, que sustenta tudo. Jesus está no controle. Eu estava em Pedro Leopoldo, há 2 dias atrás, eu fui na casa de Chico e tinha um quadro de Jesus que dizia assim: Jesus, eu confio em ti. Estava lá. Então, vamos confiar em Jesus. Ele está no controle desde a formação desse mundo até a última ovelha, como foi dito aqui. Não vai sobrar nenhuma desgarrada. Essa natureza, ela é bela, e se vocês tiverem o olhar da graça, vocês receberão e perceberão que tudo foi criado para vocês. Com uma perfeição, com uma beleza, com uma grandiosidade, meus irmãos. Vocês estão em conexão com essa graça, e vocês podem espalhar essa graça para outras pessoas e para os espíritos sofredores que vêm nessa casa, pedindo ajuda. Vocês percebem aqui que existe uma sustentação infinita de amor na vida de vocês. Vocês estão vivendo em uma graça. Todos os elementos e seres vivos que usufruem dessa graça, que é a graça é Deus. Então Deus sempre foi, Deus sempre é e Deus sempre será. Essa graça não surgiu, ela sempre existiu e ela sempre existirá, pois é um atributo de Yahvé. Porém, percebemos também, com a nossa evolução, que o entendimento de Deus, podemos encontrar uma outra graça, que é a graça que eu estou falando para vocês agora, que é o reconhecimento íntimo dessa divindade em nós. E como esse amor relacional nos transforma. Todos vocês estão na graça de Deus, mas nem todos nós estamos em graça com Deus. Muitos de nós nos sentimos desgraçados. Após muito esforço evolutivo e desprendimento, nós podemos sim incorporar e usufruir desse amor incondicional e da relação íntima com o Pai maior, que é Yahvé. A nova graça é a aliança de Deus em nossas vidas. Então existe essa nova graça que eu ofereço para vocês hoje. A graça de quando conseguimos viver as revelações de Deus através da comunhão e do amor dele com o próximo. Sentir essa graça pela vida, sentir o amor de Deus e a natureza nas pessoas. Sentir o amor dele num relacionamento, numa família, na paternidade, na maternidade. Quando realmente nos conectamos com o amor através da caridade e do auxílio. Não tem força maior quando vocês são canais da graça, porque ela circula através de vocês. E aqueles que já sentiram essa graça infinita, vocês sabem do poder que ela tem. A graça, que é Hesed, que é esse amor e aliança, é um termo hebraico que é de difícil tradução, mas refere-se ao amor leal e à alegria da comunhão com Jesus. Nós estamos com Deus, nós somos por Deus e para Deus. O amor e fidelidade ao Eterno que nos abençoa sempre e não nos amaldiçoa nunca. Guardem isso. Vocês são sempre abençoados, nunca amaldiçoados, pois não existe na constituição do nosso Deus, que é tudo bom, a maldade. Deus não vai tirar a graça, pois Ele é, e vocês são com Deus. É mais que um sentimento. O amor não é um sentimento. Vocês não podem amar e desamar. Vocês têm um compromisso. O amor é uma decisão de aliança inabalável com Deus. Este é o amor verdadeiro. Hesed é mais profundo que a bondade e amor comuns. E nós temos, então, a intimidade com o nosso Senhor. Portanto, a graça, Shem ou Keres, que está no Novo Testamento, está ligada ao favor,
a bondade que a gente recebe, esse presente divino, gratuitamente. Enquanto recebe, é o relacionamento e a aliança que nós temos. A graça vem, o recebe, o amor da graça é uma via de mão dupla, pois nós temos uma aliança com Deus. Nós fizemos um compromisso, e a aliança é como uma aliança que está nos dedos de vocês. Ela é infinita, ela é redonda, ela não tem fim, não tem começo. É por isso que os anéis são redondos. Não tem começo, não tem fim, para sempre. Recebe, enfatiza continuidade e compromisso. Estamos casados com Deus. E aquilo que Deus une, não tem nessa terra quem separe. Em suma, recebe é o amor que Jesus nos ensinou. Amaremos, nos aliaremos ao próximo como Deus nos ama, como Deus se alia a nós, e como nos amamos, e como nos aliamos a Deus. Jesus, que é Yeshua, Yeshua significa aquele que salva, aquele que veio trazer a salvação. Jesus, nosso Messias, Deus e o Verbo encarnados nos fala: eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumpri-la. Eu trouxe para vocês o conceito de amor judaico. E vocês entendem agora que tem tudo a ver com o amor de Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Vocês estão aliados a Deus e procurem entender com todo o entendimento, com toda a sua alma e com todo o coração esse amor que Deus tem com vocês e vocês têm com Deus. E depois fica fácil vocês amar o próximo, porque o próximo é uma obra de Deus. Como é que vocês não vão olhar o irmão de vocês com o mesmo milagre que é a vida e a graça de vocês? Em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. O próximo é Deus. O próximo na vida de vocês é a graça que permite vocês evoluírem. Então, tudo que vocês fizerem ao próximo, vocês estão literalmente fazendo a Deus. É isso que Jesus disse. Naquela ocasião, Jesus disse: te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas, que é o amor de Deus, dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. É somente na nossa humildade que a gente reconhece o amor de Deus. Quem tenta pegar Deus não consegue. Quem tenta ser dono da felicidade, ela escorre. Porque a felicidade é uma graça que vem de Deus e não pode ser comprada, não pode ser barganhada, não pode ser lutada por ela. Ela simplesmente vem. E se vocês tiverem o coração puro, os olhos puros para receberem a graça, ela já está aí com vocês. O segredo de Deus, então, meus amigos, é que exercitando o amor entre nós e Deus, podemos nos aprofundar nessa aliança de bênçãos. E quando exercitamos esse amor com o nosso próximo, nos aproximamos da mesma relação de amor que Deus tem conosco. Quando vocês amam alguém, vocês amam a Deus. Quem ama o próximo consegue ver a face de Deus. Então, o reino dos céus virá até nós e seremos instrumentos da vontade divina, da verdade e amor, nos relacionando conosco mesmo através do alto amor e com o mundo inteiro através do nosso próximo. Este é o amor de Jesus Cristo. A graça, na verdade, só pode ser compreendido e foi compreendido com Jesus. A justiça deste mundo fala em retribuição. Para ter mérito, tem que ter graça através do mérito. Em outras palavras, a justiça é merecida ou conquistada através de boas obras. Vocês achavam e aprenderam que a graça só pode vir através de vocês serem bons. E eu estou dizendo para vocês que vocês não precisam fazer nada na vida de vocês, porque a graça de Deus já está com vocês.
até nas dores, nas obsessões, nas doenças, nos infortúnios, Deus está ensinando, pois só existe bondade. E a doutrina espírita nos ensina que as piores dificuldades são lições. Allan Kardec fala que maior a luta, maior a bênção que o espírito recebe, pois maior a libertação que ele tem deste mundo. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra que todas as vicissitudes desse mundo são graças que o espírito pede para evoluir mais rápido. Por outro lado, a graça, vocês não merecem e vocês recebem esse amor. Ou seja, a bondade e a cortesia nas relações com outros e com Deus é a graça. Achar graça aos olhos do Senhor é vocês olharem que Deus está olhando para vocês. Acreditar na bondade fundamental da existência que Deus nos deu. Confiar nele e conseguir um fim bom, mesmo através de circunstâncias que muitas vezes é misteriosas para nós. Nossos irmãos católicos falam mistérios da fé. E o mistério da fé é que a graça está em todas as situações, principalmente na noite, na escuridão, na doença, na obsessão e na morte. O amor sem fim do Pai está conosco. A Bíblia diz que não há um único homem justo. Somos todos pecadores nesse mundo. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então, diante de Deus, todos os homens são transgressores que merecem receber o peso da justiça divina. Já ouviram falar disso? É o que a gente aprende desde pequenininho. Nós merecemos só a dor, a luta, o pecado, que nós estamos num planeta de expiações e provas, e que o peso dos erros de vocês vai esmagar vocês. No entanto, Jesus vem e diz, vocês não merecem, mas eu estou aqui. E eu vou ensinar um caminho novo para vocês, em que até a dor e a doença é bênção. Vocês não têm dívidas mais nenhuma com ninguém. Vocês só estão na graça. Incorporem essa graça. Me ajudem, meus irmãos, a espalhar a graça de Deus nesse mundo. Isso que Jesus nos pediu. A obra expiatória de Cristo é a maior expressão da graça de Deus. O exemplo dele e o Calvário. Vocês acham que ele mereceu o Calvário? Vocês acham que ele mereceu a tortura? Aquilo foi graça para ele e para nós. Encontrem o sentido de Deus e de amor em tudo e vocês perceberão que vocês estão num caminho de luzes. Cristo nos mostrou o que é a graça de fato. Então, meus amigos, eu peço para vocês descansarem agora o coração de vocês na graça de Deus. Deixem ele agir na vida de vocês. Agradeçam a Deus que tudo faz, tudo vê e tudo entende na vida de vocês. Agradeçam a Deus todos os dias pela dádiva da vida. Os judeus, eles têm uma oração matinal que eu vou ensinar para vocês. Quando eles acordam, eles falam assim: Glória a Vé, pois você devolveu o sopro da vida ao meu corpo. Se você acha que eu mereço estar vivo, então hoje eu tenho um propósito. E o propósito da minha vida é único. Mas ninguém tem o mesmo propósito que eu. Se eu estou vivo, você acha que eu sou merecedor desse propósito. Então, nessas 24 horas, que o Senhor me ajude e me inspire a encontrar o propósito desse dia e a fazer valer a sua vida através da minha. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo de Tarso, que foi rabino e judeu. Eu vou terminar minha palestra falando de John Newton. Vocês já ouviram falar desse cara? Não? Já ouviram, sim. Depois eu vou colocar a música que ele criou. John Newton era um branco, inglês,
escravocrata. O trabalho dele era pegar escravos nas colônias africanas e levar para a América do Norte e América do Sul. Ele tinha prazer em matar, torturar, estuprar mulheres, separar famílias e ganhar dinheiro com a vida do próximo. Este cara, um dia, ele estava no barco, perto da costa da África, e tem uma grande tempestade, que está quase derrubando o barco. E ele, num momento de desespero, se ajoelha e se entrega para Deus. E fala: Deus, meu Pai, eu só fiz errado na minha vida. Tudo que eu fiz foi o mal. Mas neste momento eu peço a graça da vida, a graça de poder viver um dia a mais. E se você me conceder essa graça, eu vou me entregar a você. E a tempestade passa, e naquele momento ele deixa de ser traficante de escravos, ele vai para a Inglaterra, ele se torna pastor da igreja anglicana, e ele cria um movimento chamado Movimento Abolicionista, que foi o primeiro movimento antes de qualquer outro país, e surgiu na Inglaterra, onde ele advogou a dignidade da vida humana como dom maior, e que o ato da vida e a própria vida em si de um ser humano é um dom de Deus, e a gente não tem o direito de comercializar uma vida. Ele ficou cego, e nos dias de cegueira dele, ele falou que ele estava recebendo a graça da visão espiritual. Então, velho, doente e cego, ele faz um hino sobre a vida, sobre a visão e sobre a graça de Deus na vida da gente. E eu vou compartilhar com vocês esse hino, que é o hino da graça.
Então, meus amigos, o sentimento de graça faz com que o pior dos piores se torne o melhor dos melhores. Esse hino, feito por um branco escravocrata, é o símbolo das igrejas afrodescendentes dos Estados Unidos. E é o hino número 1 que os negros que servem a Jesus Cristo lá nos Estados Unidos cantam todos os dias. Vocês fizeram muito menos que John Newton, e vocês merecem tudo de bom, tudo do melhor. Se vocês aceitarem essa graça na vida de vocês, vocês serão canais de abundância, de amor, de graça, e não vai ter mais dor, pagamento, dívida e dificuldades. Agora, a gente consegue entender o que Paulo de Tarso falava quando ele começava as suas epístolas. E eu vou ler. A graça do amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão eterna do Espírito Santo estejam com todos nós. Que assim seja. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, eu vou estar disponível aqui, tá bom? Tem alguma pergunta? Não. Não ficar com essa musiquinha no coração. Sensacional. Vocês sabiam, né, que vocês conheciam o John Newton, mas não conheciam ele, né? Só a música dele, o louvor dele, da graça de Deus na vida dele. Muito obrigado, meus amigos, mais uma vez. Estou aqui, sempre estarei, como Deus está com a gente. Ele sempre esteve, Ele está, Ele estará na vida de vocês até o fim dos tempos, tá bom? Que assim seja.